Bom, iniciamos aqui a gravação da defesa pública da dissertação de mestrado do Vicente Antônio Guimarães. Eu gostaria de iniciar, como de praxe, agradecendo ao professor Fábio Lima Santos, que é nosso colega aqui do Departamento de Matemática de Itabaiana, por ter aceitado participar como membro externo dessa banca de Antônio, e também a professora Giovana Siracusa Gouveia, pelo mesmo motivo, né, por ter aceitado participar dessa defesa na condição de membro interno. Antônio vai falar sobre a dissertação dele. Antônio tem cerca de 50 minutos para fazer sua apresentação. O trabalho de Antônio tratou de tratou de semigrupos de operadores lineares, equações abstratas e com algumas aplicações a sistemas de reação de fusão e também do princípio do máximo. Antônio, você tem, como eu falei, cerca de 50 minutos para fazer sua apresentação. Quando você se sentir confortável, pode iniciar, pode compartilhar a tela do seu computador e iniciar a sua apresentação. Vou apresentar aqui. Tá aparecendo aqui? Boa tarde, tá aparecendo o slide? Eu tô vendo. Tá sim. Ah, tá, obrigado. Então, vamos lá. Quero começar agradecendo a todos, né, pela presença, em especial a banca, por ter aceitado esse convite. O título do meu trabalho foi Semigrupos de Operadores Lineares, Sistema de Reação de Fusão e o Princípio do Máximo. Tive como orientador o professor Dr. Bruno Luiz de Andrade Santos. Bom, vou começar falando um pouco sobre os objetivos do nosso trabalho. Dividir os objetivos em objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral foi estudar a teoria de semigrupos de operadores lineares e aplicá-la em problemas não lineares do tipo 1, onde aqui A é um operador setorial e F é uma função Lipschitz contínua em relação à segunda variável. Abordamos também tais problemas fornecendo resultados relativos à existência, à unicidade e à regularidade de solução. Utilizamos o princípio do máximo para obter estimativas e propriedades qualitativas dessas soluções. Já os objetivos específicos foram as preliminares. Aqui abordamos de forma introdutória alguns resultados imprescindíveis para o entendimento de toda a teoria. Geração e representação. Aqui abordamos toda a teoria de semigrupos, abordando o principal problema da teoria de semigrupo, que é a relação entre o semigrupo e o seu operador, o seu gerador infinitesimal. E, por fim, abordamos o problema abstrato de Cauchy. Aqui abordamos o não homogêneo, o homogêneo e o não linear. No não linear, abordamos aplicações envolvendo sistemas de reação e de fusão e estudamos o princípio do máximo. Bom, quando é que essa teoria de semigrupos surgiu, né? Em quais ramos da matemática podemos obter aplicações dessa teoria? A teoria de semigrupos de operadores lineares surgiu em 1948, com a generalização do famoso teorema de Hilliard-Sida, qual teorema irei falar um pouquinho mais adiante. E, à medida que essa matemática foi se evoluindo, com a presença de importantes pesquisadores na área, essa teoria se consolidou, tendo diversas aplicações, tanto na matemática pura como na matemática aplicada, e é uma importante ferramenta para o estudo de equações integral-diferenciais e equações diferenciais funcionais. Inicialmente, irei abordar duas definições da teoria de semigrupo e finalizando essa parte com alguns teoremas importantes sobre essa teoria. Bom, vejamos a definição. Se X é um espaço de Banach, um semigrupo de operadores lineares limitados em X é um semigrupo fortemente contínuo,
ou um C0 semigrupo se as seguintes condições forem satisfeitas. T de 0 é igual ao operador identidade, T aplicado em Tzinho mais S é igual a essa composição, para todo T e S maiores ou iguais a 0. E, por fim, esse limite aqui é satisfeito para todo X no espaço de Banach. Agora, eu vou definir o que vem a ser o gerador infinitesimal de um C0 semigrupo. Dado um semigrupo de operadores lineares limitados, fortemente contínuos, o gerador infinitesimal de um semigrupo é um operador definido da seguinte forma, definido por esse limite, cujo domínio dele são os elementos em X, tais que esse limite existe. Observe que, pela definição do gerador infinitesimal, todo C0 semigrupo possui um único gerador infinitesimal. E, se dois C0 semigrupos, possuem o mesmo gerador infinitesimal, esses semigrupos são iguais. A seguinte pergunta, um questionamento bastante importante é sobre quais condições um operador ele gera um C0 semigrupo. Para responder essa pergunta, abordamos dois teoremas, o teorema de Hilliard-Sida e o teorema de Lamé-Phillips, que falaremos mais adiante. Só que antes, vejamos o seguinte teorema. Esse teorema, ele garante que todo C0 semigrupo possui uma limitação exponencial. E a partir desse teorema, definimos um C0 semigrupo uniformemente limitado, se essa constante ômega for identicamente nula. E, além disso, se essa constante for identicamente nula e m for igual a 1, então dizemos que o semigrupo é de contrações. Essa definição é importante, é relevante, já que iremos abordar os teoremas em cima dos semigrupos de contrações. O teorema de Hilliard-Sida, ele é um teorema que garante, né, dá condições necessárias suficientes para que um gerador seja um gerador infinitesimal de um C0 semigrupo, para que um operador seja um C0 semigrupo. Vejamos o seguinte teorema, o enunciado do teorema. Um operador não necessariamente limitado é um gerador infinitesimal de um C0 semigrupo de contrações, se somente se, condição I, A é fechado e o domínio dele é denso em X. Segunda condição, o conjunto resolvente de A contém o R+, e para lambda maior, essa desigualdade é satisfeita para todo lambda maior que zero. É importante deixar claro aqui que o teorema de Hilliard-Sida ele foi uma seção do nosso trabalho, né? Então, abordamos vários resultados para podermos demonstrar tal teorema. Mas irei dar uma pequena demonstração desse item 2, do item 2i e a sua recíproca, a parte de suficiência. Se A ele for um gerador infinitesimal de um C0 semigrupo, abordamos através de um teorema que A é fechado e o domínio dele é denso em X. Já para mostrar que o conjunto resolvente de A contém o R+, a gente mostra que o conjunto resolvente ele é dado pela transformada de Laplace do semigrupo. O semigrupo ele é contínuo, uniformemente limitado. Então, essa integral aqui está bem definida para todo lambda maior que zero. Então, se mostrarmos que o conjunto resolvente é dado por esse operador, consequentemente, o conjunto resolvente contém o R+. Já para mostrar a recíproca, né, ou seja, se temos I e 2I, então A é de fato um gerador infinitesimal de um C0 semigrupo, enunciamos e provamos 3 lemas. Com esses 3 lemas, conseguimos garantir que o grupo é de fato um C0 semigrupo. Além disso, esse C0 semigrupo possui como gerador infinitesimal o nosso operador A. Aqui esse A lambda é a aproximação de Euclida, por definição, é um gerador infinitesimal desse semigrupo dado por essa família de operadores. E é um dos lemas que a gente abordou e que a gente provou também no nosso trabalho. Bom, com esse teorema de Hilliard-Sida, a gente observa que a gente conseguimos responder o nosso questionamento. Só que existe outro teorema que também garante dar condições necessárias suficientes para que um operador gere um C0 semigrupo, que é o teorema de Lamé-Phillips. Só que esse teorema, ele discute operadores dissipativos. Uma curiosidade, a diferença entre esse teorema de Lamé-Phillips e o teorema de Hilliard-Sida é que as condições, as hipóteses deles são, mais fáceis de serem verificadas.
Vejamos a seguinte definição. Um operador é dito dissipativo se para todo x no domínio do nosso operador vai existir um funcional no conjunto dual, tal que essa desigualdade é satisfeita. Com essa definição, vejamos o seguinte o enunciado do teorema de Dirac-Phillips. Se A é um operador linear, tal que denso em x, então as seguintes afirmações são verdadeiras. E se é dissipativo e existe um lambda zero maior que zero, tal que este operador é sobrejetivo em x, então A é o gerador infinitesimal de um CZ semigrupo de contrações em x. 2i. Se A é o gerador infinitesimal de um CZ semigrupo de contrações em x, e o operador lambda i menos A é sobrejetivo em x para todo lambda positivo, e A é dissipativo, ou seja, satisfaz essa desigualdade para todo x no domínio, nosso operador, e funcional no conjunto dual. É importante deixar claro que o teorema de Dirac-Phillips é outra seção do nosso trabalho. Abordamos vários resultados e caracterizações de operadores dissipativos para provar tal teorema. Para provar o teorema de Dirac-Phillips, a gente usa o teorema de Hiller-Sida como ferramenta para abordar a demonstração do teorema. Então, aqui finalizamos, respondemos nossa pergunta, nosso questionamento, e conseguimos abordar a teoria de semigrupo, abordar um dos principais problemas da teoria de semigrupo, que é a relação entre seu gerador e a relação entre o semigrupo e seu gerador. Mas qual é a relação entre a teoria de semigrupo com o problema abstrato de Cauchy? Vamos iniciar abordando a relação entre a teoria de semigrupo com o problema abstrato de Cauchy homogêneo. Seja x um espaço de Banach e há um operador linear de x, dado x num espaço de Banach, o problema abstrato de Cauchy para A com dados iniciais em x consiste em encontrar uma solução para o problema de valor inicial 2. De forma bem didática, queremos abordar, impor condições para que o nosso sistema, o nosso problema esteja bem posto, ou seja, possui solução, a solução é única e depende continuamente dos dados iniciais. Abordamos aqui também diversos conceitos de solução para o nosso problema. Vejamos um deles. Dizemos que uma função U, definida em R+, é uma solução clássica se U é contínua para todo t maior que zero, continuamente diferenciável para t maior que zero. A nossa função pertence ao domínio do nosso operador para todo t maior que zero, e U satisfaz o nosso problema de valor inicial homogêneo. Bom, a partir de agora, vamos abordar a relação entre a teoria de semigrupo com a solução do problema, que é o assunto dessa proposição. Se A é o gerador infinitesimal de um CZ semigrupo, então, para todo x no domínio do nosso operador, a função dada pelo semigrupo é uma solução do nosso problema e ela é única. Quando abordamos a teoria de semigrupo, fizemos várias propriedades. Uma delas foi, se o nosso x pertence ao domínio do nosso operador, então o semigrupo, o CZ semigrupo, é diferenciável e cuja derivada dele é dada pelo operador aplicado no semigrupo. Além disso, se a gente tomar t0 t igual a zero, vamos ter t de zero, que é o operador identidade, consequentemente, é o nosso x. Então, de fato, temos que a função dada pelo semigrupo é uma solução do nosso problema. Para garantir a unicidade, não é difícil. A gente supõe que existe outra solução, Vzinha, e escolhe t e s no intervalo, de modo que t seja menor ou igual que s. Utilizando o fato de que V é solução do nosso problema e propriedades de semigrupo, mostramos que a derivada dessa função é identicamente nula. A derivada com relação a S. Então, essa função não depende de S. Tomando S igual a zero e igual a T, a gente consegue mostrar que V é igual a U. E, consequentemente, temos nossa unicidade.
É importante deixar claro aqui que as soluções clássicas, elas existem, e pelo a definição do domínio, nosso operador, se somente se esse nosso xzinho, ele está no fecho do domínio. Então, isso nos sugere outros conceitos de solução do nosso problema. A mais importante, ela renuncia à diferenciabilidade, substitui a equação diferencial por uma equação integral, que é a seguinte definição. Uma função U, definida em R+, é chamada de solução branda do nosso problema em valor inicial homogêneo, se esta integral pertence ao domínio do nosso operador, para todo t maior que zero, e ela é dada por essa relação aqui integral, equação integral. Bom, finalizaremos essa parte da relação entre o semigrupo com o problema abstrato Cauchy homogêneo, dado pelo seguinte teorema. O assunto desse teorema é o seguinte: conseguimos obter a existência e a unicidade de soluções para tal problema se, para x no domínio do nosso operador, a nossa condição lá inicial, no domínio do nosso operador, e diferenciabilidade para todo zero infinito, se o nosso operador ele for, de fato, um gerador infinitesimal. Veja o seguinte enunciado. Se A for um operador linear densamente definido em um espaço de Banach X, tal que o resolvente de A é não vazio, ou seja, é fechado, o problema de valor inicial homogêneo tem uma solução única, que é continuamente diferenciável para cada valor inicial x no domínio do nosso operador, se somente se A for um gerador infinitesimal de um C0 semigrupo. Então, fechamos essa abordagem e vamos agora abordar a teoria de C0 semigrupo com o problema abstrato de Cauchy não homogêneo. Ou seja, vamos trabalhar com essa função aqui, essa fzinha, que é uma função definida nesse intervalo, uma função apropriada. A aqui vai ser um gerador infinitesimal de um C0 semigrupo e x um espaço de Banach. Novamente, vamos trabalhar para que esse problema ele esteja bem posto. Aqui, vamos abordar dois tipos de soluções. No nosso trabalho, abordamos 3. E vamos fazer relações entre essas soluções. Dizemos que uma função U é uma solução clássica do nosso problema valor inicial não homogêneo, se é contínua no intervalo 0t, continuamente diferenciável no intervalo aberto, a nossa função U pertence ao domínio do nosso operador para todo t no intervalo 0t, e U satisfaz 3. Agora queremos encontrar uma cara para a nossa solução U. Para isso, a gente impõe que a nossa função f ela é integrável, né? E se a nossa função f é integrável, então o problema valor inicial não homogêneo tem no máximo uma solução clássica. Mais ainda, se existir uma solução clássica, então a solução é dada por 4. Temos o semigrupo mais essa convolução. Observe o seguinte, que a unicidade ela é dada de cara por essa equação 4. Por quê? Porque suponha que existe outra solução. Ela vai ter essa cara. Então, se ela tem essa cara, ela não depende da função, não é verdade? Então, U é igual a V. Já para mostrar que a nossa solução, de fato, satisfaz essa equação integral, não é difícil. A gente considera uma função, gzinha, dada por o semigrupo composto com essa função U de S, né, onde essa solução ela é uma solução clássica. E, novamente, utilizando propriedades do semigrupo e usando o fato de que a minha função U é a solução do problema, a gente mostra que a derivada em relação a S é dada por o semigrupo composto com essa função f. E aqui a minha função f é integrável, a gente integra ambos os lados e, utilizando o teorema fundamental do cálculo, a gente mostra de fato que a nossa solução U é dada por 4. Agora, observe que se minha função f ela está em L1, esse lado direito aqui define uma função contínua nesse compacto 0t. Então, isso sugere a gente outro conceito de solução. Mesmo a função não sendo diferenciável. Se A é um gerador infinitesimal de um C0 semigrupo, seja x, x'inho, no espaço de Banach, e minha função f integrável. A função contínua dada por aquela equação 4, que é o semigrupo, aplicar na condição inicial mais essa convolução, é uma solução branda do problema valor inicial 3.
Observe que se tomarmos f igual a zero, a solução branda aqui vai coincidir com a solução branda do problema de valor inicial homogêneo. Observe também que toda solução clássica é, de fato, uma solução branda. Mostrando no nosso trabalho que mesmo a função f sendo identicamente nula, não conseguimos mostrar para o nosso x no domínio do nosso operador que a solução branda é uma solução clássica. Mas, na verdade, quando é que uma solução branda é uma solução clássica? É o assunto do nosso próximo teorema. Se A é um gerador infinitesimal de um CZ semigrupo, e a nossa função, além de ser integrável, ela é contínua nesse intervalo, e definimos a função V dada por essa integral, o problema de valor inicial não homogêneo tem uma solução clássica para cada x no domínio do nosso operador, se uma das condições é satisfeita. A nossa função V ela é continuamente diferenciável no aberto 0t, e V pertence ao domínio do nosso operador, tá ok? E A aplicado na função V é contínua no intervalo aberto. Além disso, esse teorema ele diz que se a solução ela é clássica, então I e 2I são satisfeitos. E não é difícil mostrar isso, porque a nossa solução, já que é uma solução, ela satisfaz aquela relação 4, ou seja, o semigrupo aplicado na condição inicial, mais essa convolução, a gente pode ver como U menos o semigrupo aplicado no zero. Não é verdade? Então, utilizando o fato de que U é uma solução clássica e propriedade de semigrupo, a gente consegue mostrar facilmente I e 2I. Já para mostrar que se I é satisfeita, a nossa solução é clássica, ou se 2I é satisfeita e a nossa solução é clássica, vamos dar uma pequena ideia, vamos mostrar que se I é satisfeito, então temos uma solução clássica. É análogo, é bem parecido à ideia, para mostrar que se 2I é satisfeito, então a solução é clássica. Para isso, vamos supor que I é verificada, e observe que para ter no intervalo 0t e h maior que 0, tal que t mais h pertence a esse intervalo aberto, a gente mostra, de fato, que esse quociente aplicado nessa função V é dada por essa equação. Veja, se fizermos h, o limite de h indo para zero, como a nossa função V ela é diferenciável, então aqui temos a derivada da função, e mostramos usando o fato de que F é contínua e o semigrupo é um CZ semigrupo, a gente consegue mostrar que o limite desse carinha aqui é igual a f de t. O limite quando h vai para zero é igual a função f de t. Ou seja, nossa Vzinha pertence ao domínio do nosso operador, por definição, que acabamos de ver, e o operador aplicado na função Vzinha é dado por essa diferença. Então, a partir disso, e usando o fato de que V de zero é igual a zero, a gente consegue mostrar que a minha solução U, que é dada pelo semigrupo, aplicado na condição inicial, mais a função, é de fato uma solução clássica. Então, finalizamos, né, a parte que relaciona a teoria de semigrupo com o problema de valor inicial homogêneo e não homogêneo. Agora vamos trabalhar com um problema não linear, ou seja, a nossa função f lá depende da nossa função uzinha. Então, para isso, para abordar o problema não linear, a gente trabalha com o operador centorial, né? Antes disso, vejamos a seguinte definição, que tem esses índices aqui, né? Mas de forma bem ilustrativa, um operador centorial é um operador cujo conjunto resolvente contém esse setorzinho, e essa desigualdade aqui, ela é satisfeita para todo lambda nesse setorzinho aqui. Então, agora, vamos abordar o problema de valor inicial, o não linear. Considere o problema 7, onde aqui trabalhamos com um operador centorial e f, uma função livre x contínua com relação à segunda variável sobre limitados. Não diferente dos outros problemas, vamos abordar aqui três definições de solução do nosso problema. Dizemos que uma função u, definida no intervalo semifechado ou fechado, é uma solução estrita do nosso problema não linear, se é contínua com valores no domínio e diferenciável com valores em x, no intervalo, e satisfaz o nosso problema não linear. Dizemos que é uma solução clássica se é contínua com valores no domínio, nosso operador, e diferenciável com valores em x no intervalo, é contínua aí com valores em x e satisfaz o problema não linear. E dizemos que é uma solução branda se é contínua com valores em i, menos zero, e satisfaz essa igualdade 9,
essa equação integral, que ela é conhecida como fórmula da variação das constantes. Temos o semigrupo aplicado na condição inicial, mais essa convolução. Então, agora temos definições, né, de solução do nosso problema não linear. Temos, tá bem claro os termos que estão envolvidos no nosso problema. Agora vamos trabalhar, né, um pouco nessa notação, vamos definir o M0 como sup da norma do semigrupo. E agora a gente vai trabalhar para obter a existência local e a regularidade do nosso problema não linear. Consideramos aqui duas funções nesse espaço, o espaço das funções contínuas e ilimitadas, com a norma do sup, e consideramos elas como soluções brandas para algum A no intervalo semifechado, e vamos provar que U é igual a V. Essa é a condição I que garante a unicidade do nosso problema. Se tem duas soluções, então elas são iguais. E 2i garante a existência local de uma solução. Para aquele nosso U0, né? Se esse U0 está na bola, uma bolinha fechada, uma bolinha de raio R e centrada em U barra, para U barra em X, então a nossa solução, o nosso problema tem uma solução local para esse U0. E além disso, a gente mostra que a diferença entre as soluções é controlada pelos dados iniciais. Observe que se o 0 está nessa bolinha, então para o 2i tem uma solução. Se o 1 está nessa bolinha, temos uma solução. Essa desigualdade, ela é normalmente interpretada da seguinte forma: soluções que nascem perto, continuam perto enquanto existem. Para mostrar essa desigualdade, não é difícil, a gente usa o fato de que as nossas soluções, ela satisfaz a fórmula da variação das constantes, usa o fato da nossa função f, ela ser x contínua em relação à segunda variável, e a limitação do semigrupo, e temos a desigualdade. Então, vamos dar uma pequena ideia aqui de I e 2i. Então, se U e V são soluções, U menos V é solução também do nosso problema, não é verdade? Então, consideramos ômega igual a U menos V, e utilizando a fórmula da variação das constantes, a gente chega que ômega é dado por essa integral. E usando o fato, novamente, de que a minha função f é Lx contínua em relação à segunda variável e a limitação do nosso semigrupo, e tomando R como máximo entre esses dois sup, a gente consegue obter que a norma de ômega não supera esse carinha aqui. E usando a desigualdade de Gromov, a gente mostra, temos que ômega é de fato identicamente nula, e consequentemente U é igual a V. E temos a nossa unicidade. Já para mostrar 2i, a gente considera y um espaço métrico formado pelas funções no espaço, nesse espaço, das funções contínuas e ilimitadas, tal que a norma dela não supera R. E definimos gama, um operador, dado pela forma da variação das constantes. Observe aqui que se V é uma solução do nosso problema, se somente se ele é um ponto fixo de gama, não é verdade? Então, a gente já lembra do teorema do ponto fixo de Banach. Para mostrar o teorema ponto fixo de Banach, para usar o teorema de ponto fixo de Banach, a gente tem que ter que gama é uma contração e mapeia y em y. Veja, aqui é uma demonstração que a gente faz de trás para frente, né? A gente quer impor, a gente quer mostrar que o nosso operador ele satisfaz umas condições. Então, para isso, a gente aplica a norma no operador e analisamos o comportamento dela com relação ao tempo. A partir dessa análise, conseguimos impor condições sobre esse deltazinho e sobre o R. Então, tendo isso em vista, a gente considera fixa um R maior que zero, tal que esse R ele é maior ou igual que esse termo, de modo que esse Rzinho ele seja dado por esse quociente, e mostramos, né, além disso, que o sup da norma do semigrupo aplicado em U0 não supera R sobre 4. E, por hipótese, temos que a nossa função f é Lx contínua, com relação à segunda coordenada, com a constante, denotamos aqui que a constante seja L. Então, tendo essas informações, né, sobre essas premissas, conseguimos, de fato, mostrar que gama é uma contração, tomando delta menor que esse termo, menor ou igual que esse termo, onde gama é uma contração de constante 1 meio. E, além disso,
tomando delta menor ou igual que delta zero, e para cada v em y, e se esse produto é menor ou igual que r sobre 4, a gente consegue mostrar de fato que a norma de gama em v é menor ou igual que r. Ou seja, gama mapeia y em y, gama é uma contração, pelo teorema do ponto fixo, gama tem um único ponto fixo. E, consequentemente, o nosso problema tem uma única solução. Além disso, a gente mostra no nosso trabalho que essa solução U, ela pode ser estendida ao intervalo de tempo máximo. Na verdade, a gente mostra que ou a solução está definida em todo o intervalo, ou a norma dela explode. Esse fato é conhecido na literatura como alternativa de blow-up. Mas também conseguimos também resultados melhores sobre a nossa solução U. Resultado de regularidade. Se impormos que a nossa função f ela é θ contínua na segunda variável, mostramos que a nossa solução U ela é Cθ em dA e Cθ1 mais θ, C1 mais θ em x. E, além disso, conseguimos uma solução clássica se o nosso U0 pertence ao fecho do nosso domínio e se a nossa solução, e conseguimos dizer que a nossa solução é uma solução estrita se o zero está no domínio do nosso operador e essa soma está no fecho do nosso operador, domínio do nosso operador. Então, conseguimos garantir, né, com esses dois resultados, conseguimos garantir a existência local do nosso problema, garantir a unicidade, regularidade. Então, vamos aplicar, né? Vamos aplicar num sistema de reação e difusão. Considera um sistema diferencial definido nesse cartesiano e considerando D uma matriz diagonal, os elementos eles formados por esse D1, D2, que eles são os coeficientes difusivos. E considera o problema 14, onde aqui esse Laplaciano de U ele é dado a parte de difusão do sistema, a parte de difusão, F é a parte de reação, e a função U, ela geralmente ela representa a concentração de uma substância, a densidade de uma população. E aqui U é desconhecido, F e o zero são dados no nosso probleminha. Então, queremos utilizar os resultados discutidos anteriormente nesse nosso probleminha 14. Para isso, a gente tem que impor condições sobre essa F e definir, né, o Laplaciano U sobre um espaço de forma que ele seja setorial. Para isso, a gente define o nosso conjunto X como o espaço das funções contínuas ilimitadas do Rn em Rm, e o nosso operador dado por esse Laplaciano, da função U, cujo domínio dele é formado pelas funções de W2P log, então o nosso operador ele é setorial em X. Temos um operador setorial em X, cujo fecho do domínio é dado pelas funções limitadas do Rn em Rm, unido com as funções contínuas do Rn em Rm. E, além disso, a gente impõe que a nossa função f é contínua e que existe um θ, de forma que a minha função f é elipse contínua em relação à terceira variável e θ contínua em relação à primeira variável. E, além disso, a gente, se U for identicamente nula, o sup dessa função ela é finita. Então, temos todo o arsenal, né, de hipóteses para podermos utilizar o teorema de existência local e de regularidade, que é a seguinte proposição. A partir dos resultados anteriores e sobre essas premissas, a gente consegue mostrar que a nossa solução U de 14, do sistema lá de reação e difusão, tem uma solução no espaço das funções contínuas e ilimitadas, e que essa solução U ela pode ser estendida a um intervalo de tempo máximo. Além disso, usando o fato de que o domínio do nosso operador ele está continuamente mergulhado no espaço das funções limitadas e C1, a gente mostra que as derivadas parciais da função U e o Laplaciano de U são limitadas e contínuas nesse intervalo. Bom, agora queremos utilizar o princípio do máximo. Resultados semelhantes são válidos para sistema de reação e difusão nesse cartesiano. Aqui, a gente lembra do curso de análise na reta, né? Onde, a partir das derivadas de primeira e segunda ordem, nas funções de valores reais, nos pontos de máximo e mínimos,
temos algumas propriedades em relação a isso, né? A partir dessas propriedades, conseguimos, né, limitar a solução do nosso problema. Essas técnicas, ela é conhecida como princípio máximos. Então, vamos abordar esse sistema aqui para podermos utilizar o princípio do máximo. E irei dar uma pequena demonstração de como estamos utilizando, onde que estamos utilizando esse fato, esse princípio máximo. Então, considere esse sistema aqui, 17, onde o nosso operador é dado pelo Laplaciano da U, e a nossa função f é uma função regular, onde ela é θ contínua na primeira variável e λx contínua na terceira, e a nossa U0 ela é contínua e satisfaz a condição de compatibilidade. E com a condição de contorno de Dirichlet, o identicamente é zero para x na fronteira de ômega, e a derivada normal de U é identicamente nula, que é a condição de contorno de Neumann, 19 e 20. Bom, então vamos, a partir dessa proposição, a gente consegue limitar a nossa solução U e, consequentemente, ela existir globalmente. Veja o seguinte enunciado da proposição. Se ômega é um conjunto aberto, limitado Rn, com fronteira C2, e seja f uma função λx contínua satisfazendo, ela é θ contínua e λx contínua, como já foi discutido anteriormente, e além disso, vamos supor que a nossa solução U vezes f, ela é menor ou igual que esse C, 1 mais U ao quadrado, para um C maior ou igual que zero. Então, a partir dessas informações, para cada dado inicial zero, a solução, com a condição de Dirichlet ou com a condição de Neumann, satisfaz a norma infinita da solução, é finita, e se o nosso Czinho lá for igual a zero, a norma infinita da nossa solução U coincide com a norma infinita da U0. Então, vamos fazer uma pequena demonstração dessa proposição para podermos, para ficar mais claro um pouquinho a utilização do princípio do máximo. Então, fixamos, né, lambda maior que C e A menor que esse tal de zero. Esse tal de zero, ele é o sup da união dos intervalos, onde nossa solução está bem definida. Definimos V como dada a nossa solução U vezes esse exponencial. Então, usando o fato de que a minha solução U é uma solução do nosso problema, a derivada temporal da V ela é dada por essa relação aqui 22, para um Tzinho, para Tzinho maior que zero e menor ou igual que A, e X num feixe de ômega. Além disso, ela satisfaz a condição de contorno e que, para t igual a zero, a nossa função V coincide com o zero. Observe que a minha função V ela é contínua. Então, existe um pontinho lá, um pontinho de máximo, positivo, ou um ponto de mínimo, negativo. Vamos supor aqui que T0, o nosso pontinho T0, X0, é um ponto de máximo. Máximo positivo. Então, vamos trabalhar, né, vamos analisar o local desse pontinho aí. Se o T0 for igual a zero, então a nossa função V ela coincide com a função zero. Consequentemente, a norma da função, norma infinita da V, é igual à norma infinita da U zero, não é verdade? Se T0 for maior que zero e o X0 está em ômega, então, por essa equação 22, aplicando no pontinho lá T0, X0 e multiplicando pela norma de V, norma infinita de V, a gente consegue chegar nessa equação aqui, 23. Além disso, por hipótese, a gente tem que U vezes F é menor ou igual que C, 1 mais U ao quadrado, para algum Czinho maior que zero, não é verdade? Mas a gente sabe quem é a cara da função U. E conseguimos obter essa desigualdade com a função V, que é dada por essa desigualdade. Além disso, a gente sabe, né, como o T0, nosso pontinho lá, T0, X0 é um ponto de máximo, então a derivada temporal da nossa função V é maior ou igual que zero, e as derivadas de segunda ordem são menores ou iguais a zero, ou seja, o nosso Laplaciano é menor ou igual que zero. Então, veja, aplicamos aqui, né, aplicando no ponto T0, X0, a gente faz a seguinte análise, né? Aqui ele é positivo, esse termo é positivo, então esse lado direito aqui de 23 fica maior ou igual que zero. Aqui é menor ou igual que zero, então podemos limitar por zero. E substituindo aqui, já que em T0, X0 é a norma infinita da V, e somando o inverso aditivo desse termo aqui, a gente consegue chegar
nessa desigualdade. Reorganizando, a gente mostra que a norma infinita ao quadrado da V é menor ou igual que C sobre lambda menos C, onde esse lambda ele é maior que C estritamente. Já se o x0 está no feixe de ômega, então devemos analisar a condição de contorno. Se satisfazer a condição de contorno de Dirichlet, então a nossa solução é identicamente nula, consequentemente, na função V em T0 x0 é igual a Z, igual a zero. Se U satisfaz a condição de fronteira de Neumann, então é possível mostrar que as derivadas temporais, as derivadas parciais de primeira ordem da função V em T0 x0 é igual a zero para cada I, e o Laplaciano da função V em T0 x0 é menor ou igual que zero. E continuamos no caso anterior. Portanto, a norma infinita da V, ela é menor ou igual que o máximo entre esses dois termos. Como a nossa função V ela é dada pela solução U vezes a exponencial, a norma infinita da U é menor ou igual que a exponencial vezes esse máximo. E chegamos no que queríamos, né? Só que se C for igual a zero, a norma infinita da U é menor ou igual que essa exponencial vezes a norma infinita da U zero. Não é verdade? Fazendo lambda indo para zero, a gente tem um lado que a norma infinita da U é menor ou igual que a norma infinita da U zero. Só que o zero é a restrição da U em t igual a zero. Então, a norma infinita da U zero é menor ou igual que a norma infinita da U. E, consequentemente, se C for igual a zero, a norma infinita da U é igual à norma infinita da U zero. Então, além disso, no nosso trabalho a gente abordou equação do calor para obter propriedades qualitativas, ou seja, se o dado inicial, o zero, ele é maior ou igual que zero, então a nossa solução é maior ou igual que zero. Se o dado inicial, o zero, for menor ou igual que zero, então a solução é menor ou igual que zero. As principais referências foram a Lunardi e o Pazzi, e agradeço muito pela atenção de todos vocês. Bom, obrigado, Antônio, pela apresentação. A gente passa